Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam. Estamos recebendo aqui neste ambiente maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras, na FEB em Brasília, a presença de Geraldo Kem, que é um colaborador da FEB. Ele trabalha como monitor do estudo aprofundado da doutrina espírita, do estudo da mediunidade, não é isso? Colabora também nas obras assistenciais, não é, Geraldo? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Agradeço, Geraldo, meu xará, por essa oportunidade e sempre falar de livros que iluminam nos enche o coração de alegria. Enche, é um júbilo extraordinário. E nós vamos conversar sobre um livro que você escolheu. Fiquei muito satisfeito com essa escolha, porque é uma obra da Dona Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida. Essa obra é de autoria espiritual de Leão Tolstói. Leão Tolstói, um literato russo, não é, Geraldo? Um literato russo, um nobre, que viveu nos idos de 1928, ou melhor, 1828 até 1910. Viveu bastante, né, em termos de encarnação. Viveu bastante, 82 anos, de um trabalho profícuo, particularmente quando descobriu o Evangelho do Cristo. E aí começou o seu desenvolvimento e a sua necessidade de interação com o próximo. Ele era russo? Russo, de origem russa, um nobre, rico, mas teve uma vicissitude na sua infância em que seu pai e sua mãe desencarnaram. Viveu sob a tutela de alguns tutores. Ascendeu a sua juventude um pouco desregradamente, podemos dizer assim. O sentimento da perda dos pais lhe trouxe profundos abalos. E na sua juventude, mesmo sendo da nobreza, a época que vivia, deixou-se levar por jogos, grandes e vultuosas somas perdia por bebidas. Passada essa fase, começa a sua fase do casamento, onde teve 13 filhos. 13? 13 filhos. Não foi um casamento também muito feliz. Retirou-se então para as suas mansões rurais, que era muito comum dos nobres russos da época, e ali começou um trabalho com aqueles que chamavam os menores, né? Que eram os mujiques. Um trabalho de assistência? Um trabalho de assistência. Os mujiques eram os camponeses da antiga Rússia, considerados esses mujiques escravos até 1860. São pessoas camponeses e humildes, que tratavam os seus nobres uma terminologia muito interessante para nós, como paizinhos. Paizinhos. E esse nobre russo entendeu a necessidade da interação, do amor ao próximo, e começou a trazer esses mujiques para a realidade que assim se fazia presente. A necessidade de melhora pelas condições que viviam. E assim colocou uma escola onde ele próprio era o professor. E os ensinamentos cristãos, adotou o Evangelho de Cristo. Ele era católico? Ele era católico. A Rússia toda se chamava, essa época, a Santa Rússia, porque era cristão ortodoxos. Obviamente, eivados de princípios e dogmas que levavam muitas vezes não o Evangelho do Cristo, e sim aquelas interações que nós vemos tantas vezes hoje ainda sobre o real Evangelho do Cristo, que nós da doutrina procuramos fazê-la da melhor maneira possível. Leão Tolstói é um literato russo bastante conhecido entre nós, até por suas obras. Escreveu vários livros, não é? Vários livros. Escreveu um conto mundialmente conhecido, Ana Karenina, de uma suicida. Ele se culpava um pouco por ter escrito, porque levou essa mulher do romance ao suicídio. Escreveu Guerra e Paz e escreveu um livro já no final da sua vida, O Reino de Deus está em vós. Olha só. Baseado no Sermão da Montanha. Que maravilha. Se correspondia muito com Gandhi, em que era muito amigo. E Gandhi, inclusive, o nomeou
o mensageiro, o discípulo da não violência. Extraordinário. São passagens muito extraordinárias deste que viveu nesta época. Que a gente não conhece, a gente conhece de nome, conhece, né, os livros assim, notadamente alguns são mais, né, conhecidos aqui no Brasil. E como é que foi a aproximação de Leão Tolstói com Ivone do Amaral Pereira? Essa querida médium, num dos seus trabalhos mediúnicos, ela percebeu, num certo momento, a presença de um espírito nobre. A sensibilidade muito grande, ela se sentiu confortável e notou que a figura se materializou e ela então, apesar de não ter contatos, não ter lido uma só obra de Leão Tolstói, ela identificou e se preocupou. Pô, é Leão Tolstói, esse nobre russo, esse filósofo, esse grande escritor que nos é dado a oportunidade até hoje. E ele se dirigiu a Ivone e disse: gostaria de transmitir umas mensagens ao mundo terrestre através dessa querida médium. Foi por iniciativa dele? Foi por iniciativa dele. Ela se preocupou, disse: eu me preocupo pela nobreza, pelas características. Já sabia que era ele, não? Já sabia que era ele. E de pronto ele complementa e disse: e eu gostaria de escrever com o regionalismo russo. Ivone se preocupou e deu a negativa de pronto. Ela disse: meu nobre irmão, não tenho condições. Para um médium é muito difícil nós escrevermos com o regionalismo numa terra que não conhecemos. E Ivone traz nos seus livros a sua passagem do pretérito, particularmente vinculada no século XIX à Espanha e Portugal. Mas ele lhe respondeu: minha irmã, você teve uma passagem pela Rússia. Já analisei o seu subconsciente e sei que você tem um cabedal necessário para escrever essa obra. Confie em mim. A gente vê a importância, né, nesse seu relato, o espírito ele se utiliza do potencial mediúnico, né, utilizando os próprios arquivos, né, que estão registrados para poder resgatar informações e registrar essas informações na literatura. Né? E isso traz uma importância para nós até os dias de hoje, nós espíritas, para entendermos bem. E veja que a época que se manifestou, Ivone já estava com a mediunidade muito aflorada, já escrevia particularmente para o seu espírito protetor, Charles. E ela aceita, aquece, porque como uma conhecedora da doutrina espírita, aqueceu aquela solicitação de Tolstói. E ele imediatamente a toma pela mão e num desdobramento leva Ivone para a Rússia. E começa de uma forma frenética a mostrar os locais, as aldeias, os mujiques, as isbas, que são casas dos mujiques, dos camponeses. E de uma forma muito grande, Ivone não consegue captar todos os detalhes. O vestuário, os utensílios, um objeto muito usado na Rússia, o samovar. O samovar é um bule grande, onde o aquecimento se faz sempre constante e o chá é tomado, pelas estações da maioria dos seus anos serem frias. E ela toma-se por necessidade de aprender aquelas informações que são trazidas por Tolstói e vistas por ela. E no momento ele disse: agora nós vamos conhecer as estações. Este é um inverno frio, gélido, das planícies todas tapadas de neve. E Ivone se emociona. E agora a primavera, lúcida, linda, com flores em todos os lados. E agora o outono. E nesse momento, Ivone tem uma sensação muito grande, como se no seu subconsciente ouvisse ainda as flores secas a rolar no terreno. E lembrou realmente que em outrora tinha sido e vivido naquela terra russa. Que maravilha. Linda as narrativas. O espírito a levou, né, Ivone, em desdobramento, para ela se recordar, rememorar, Exatamente. sentir tudo aquilo. Isso tudo para facilitar o trabalho mediúnico. Facilitar o trabalho. A partir desse momento se transcorreram 6 meses e Ivone continuou em contato com o Leão. E de repente, passados os 6 meses, ele se manifesta para ela e diz: vamos começar o trabalho. Ela disse: eu ainda não estou preparada, porque eu ainda estou transcrevendo outras obras, outras psicografias. Não, já vou começar a narrar. E de um momento só, de uma oportunidade só, ela narrou um dos contos
deste nosso livro chamado O Sonho de Rafaela, cuja singeleza, a emoção, a toda vez que eu leio, e eu sei que os nossos queridos irmãos que nos assistem vão encher os seus corações, muitas reflexões a respeito disso, e nós falaremos sobre o sonho de Rafaela. Então, ressurreição e vida. Ivone tem uma contribuição extraordinária, são vários livros numa coleção que realmente nos esclarece, nos toca profundamente. E a gente precisa ler Ivone do Amaral Pereira. É uma médium como exemplo, né, Geraldo, para todos nós. Sem dúvida. E por intermédio de vários espíritos, ela se tornou, digamos assim, essa intermediária e fez um trabalho muito bonito, até relatando as suas próprias experiências, Exatamente. sensações, dificuldades e resultados, né? É uma coisa grandiosa. E aqui a gente tem ressurreição e vida. Nós vamos daqui a pouquinho para um breve intervalo, mas eu queria que você dissesse, o livro é constituído de contos e pequenos romances? São 6 contos e 2 mini-romances. Os contos vão desde o primeiro, que é o Reino de Deus, onde uma passagem muito importante para nós fala sobre um publicano, constando do nosso evangelho, Zaqueu. Qual o destino de Zaqueu? Nós vamos ouvir o destino de Zaqueu daqui a pouco, logo após o nosso breve intervalo. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Geraldo Kem, que é um colaborador da FEB, sobre a extraordinária obra de Ivone do Amaral Pereira, editada pelo espírito, que é o literato russo Leon Tolstói, que é Ressurreição e Vida. Geraldo, você estava dizendo que esta obra é constituída de alguns contos e mini-romances. Você falava do primeiro, é sobre Zaqueu, é isso? Sobre Zaqueu. É o Reino de Deus. Eu não poderia, eu gostaria de ser claro com os nossos irmãos ouvintes e que estão nos assistindo, de esgotar os pormenores desta obra. É muito rica, né? É muito rica. Os detalhes nos enchem, assim. É uma satisfação muito grande ler esse livro da Ivone, esse relato de Tolstói, porque ele nos traz um conforto e uma sequência de fatos. E muitos deles ele faz passagens voltando no tempo para nos situar. E essa questão de Zaqueu me chamou muito a atenção, porque Zaqueu foi colocado no nosso Evangelho quando Jesus pede para ele descer do sicômoro, vocês bem lembram dessa passagem evangélica, e vai fazer as refeições em sua casa. O que foi feito de Zaqueu? Para onde foi Zaqueu? O que aconteceu com o destino de Zaqueu, digamos assim, depois de ter visto Cristo? E Zaqueu realmente cumpriu as promessas feitas ao Cristo de se desfazer dos seus bens e seguir a sua vida peregrinando. E Tolstói descreve já na espiritualidade, quando lá se encontrava, ainda aprendendo, como se reuniam aqueles grupos de estudo ainda no mundo espiritual, e encontram um grupo reunido. E entre eles uma figura trajada dos tempos de Cristo, baixo, como é descrito no nosso Evangelho, trazendo todas as experiências que teve com Jesus, trazendo tudo aquilo que ele aprendeu, que ele se desfez. Logo depois que se começou a seguir Cristo, e este já nos seus estertores, quando encontrou Zaqueu, ele ficou totalmente desnorteado, como os muitos na época o ficaram. E Zaqueu procura Pedro, procura João, mas como era um publicano, não muito querido para a época, não foi ouvido. Procura Lázaro também. Então, consegue, um tempo depois, seguir Paulo e o acompanhou para muito sempre. Isso tudo no relato aqui de Leon Tolstói. Tudo no relato. É óbvio, meus irmãos, que nós temos que entender, a leitura é gratificante, é grandiosa, com os ensinamentos religiosos e cristãos e ensinamentos espíritas já da época, transmitido para nós. Que coisa maravilhosa. No livro Primícias do Reino, só para complementar, Geraldo, Amélia Rodrigues nos fala que, no final da vida de Zaqueu, Simão Pedro, comovido, cedeu uma pequena igreja cristã
para os lados de Cesareia, onde ele terminou a sua vida divulgando o Evangelho. o Evangelho. A boa nova. E ele dizia, se eu não curei leprosos, eu procurei erguer os seus corações para a vida do Cristo que se necessitava fazer. Que maravilha. Foi um dos grandes exemplos de transformação do Evangelho. Sem dúvida nenhuma. Ao lado do próprio Paulo e de Maria Madalena, né, Geraldo? Aqui o romance maravilhoso, essa obra, que é constituída de contos e mini-romances, continua aqui. O capítulo 2 é a lição materna, o 3 Muito linda. É lindo. E o sonho de Rafael. O sonho de Rafael é o capítulo 3. Eu gostaria, Geraldo, de deixar aos queridos irmãos que nos assistem, o sonho de Rafaela eu vou relatar por completo, mas os mini-romances eu vou relatar somente uma parte, certo, para aguçar a necessidade dos irmãos da leitura. lerem. Muito bem. Eu concito assim, leiam. Todas as obras espíritas, todas as obras que nos acompanham, elas são, realmente nos iluminam. Mas essa em particular, pelo regionalismo, pela dedicação e pelo lado filosófico desse grande e nobre escritor Tolstói, ela é leivada de sentimentos muito grandes. Como é que é o sonho de Rafael? E o sonho de Rafaela? Tolstói, em todos os contos e os mini-contos, sempre se relatava sobre a Rússia, a Santa Rússia. E nesse, excepcionalmente, ele vem à Terra no seu aprendizado, numa região de Piemonte, próximo à cordilheira da Itália, uma região muito pobre de camponeses. Lá chegando, visita as aldeias, começa a observar as pessoas, como ele já, assim, no seu sentimento dos últimos tempos que vivia na terra, a sua identificação com os seus mujiques, os seus camponeses. E encontra um grupo de mulheres reunidas. Esse grupo de mulheres reunidas, e ele descreve as características das italianas, a sua tez, os seus vestuários, os seus modos de falar. E uma das mães, Rafaela, que havia perdido há 6 meses a sua filha, a pequena Ada, de apenas 3 anos. E durante esses 6 meses se tornava inconsolável, chorava, se desesperava, inclusive indo contra Deus, relegando Deus por ter havido e levado aquela que era o tesouro de sua vida. Ficou revoltada. Ficou extremamente revoltada. E na noite anterior, ela teve um sonho. Ela teve um sonho e as amigas lhe pediram, já pela 10ª vez, para contar esse sonho. Conte para nós então, por favor. E ela relatou o sonho e me emociona muito o sonho. E vocês vão ver que o relato, ele é muito emocionante. Neste sonho, um anjo bom a leva em desdobramento durante o sono físico para uma festa de crianças. E lá chegando, a alegria que se exalava. As crianças dançavam, eram vestidas com asas brilhantes, com cabelos louros, com roupas em brilho eternos, como se pequenos anjos fossem. E aquilo era muita alegria em todos os locais. E ela de repente olha para um lado e encontra sua pequena Ada chorando, triste, sozinha em um canto. Aproximou-se de sua filha e notou que as suas asas estavam extremamente molhadas, as suas vestes encharcadas, os seus olhos lacrimejavam, o sentimento de tristeza era tão latente naquele pequeno ser. E ela, minha filha, o que aconteceu com você? A bondade de Deus não abraçou você? Você ainda na tenra idade não teve ainda a oportunidade de pecar. Deus não perdoa os seus filhos. E ela olha para sua mãe e diz, não, mãe, Deus jamais abandona seus filhos. Na verdade, são o seu desespero. O seu choro molha as minhas asas. O seu desespero faz com que fraqueça as minhas dores, porque aqui sinto as suas dores de lá pelo laço materno que temos. O seu sentimento e a sua negação a Deus também atrapalha muito o que eu tenho. Eu lhe peço, não chores mais e não se desespere. O Pai sempre leva todos os seus filhos, Ele jamais os abandona. E Rafaela, num sentimento muito grande, olha para sua filha e começa a orar e agradecer a Deus, já com os olhos secos e serenos.
entendendo que o pai jamais abandona seus filhos. O conto todo é uma narrativa esplendorosa. Tocante. Tocante. A gente fica de fato emocionado, e tantos ensinos, né? Numa riqueza literária de descrição, de uma narrativa vibrante, e a gente se emociona mesmo. E os ensinos que estão por detrás, né? A questão do sentimento, do amor, da vinculação. Qual é a mãe que não chora a perda de um filho? Sim. Mas aí a necessidade, né, de uma saudade saudável. Tenha dúvida. Equilíbrio. A oração, se nota que a oração, o conforto que a oração traz para o espírito e o sentimento que ele está, apesar de estar no plano espiritual, interrelacionado com nós que vivemos aqui ainda. Quantos de nós que já temos os nossos pais, tios, irmãos no plano espiritual? Mais do que nunca eles nos ajudam e muito. E nós temos que compreendê-lo e orar por eles para que eles possam também progredir. E o vínculo que continua existindo, não é, Geraldo? Sem dúvida, um vínculo muito grande. O amor de mãe e filha pode se considerar eterno. É algo indescritível, né? Sem dúvida. E a filha, no caso, transformou a mãe. A filha que transformou a mãe. Porque era um espírito que a sua necessidade reencarnatória de viver pouco tempo aqui junto de nós era do planejamento reencarnatório. Então, não fora fortuito, porque é a lei de causa e efeito. Havia uma programação. Havia uma programação a esse respeito. E a mãe, com esse sentimento da filha, narrado assim de uma maneira, a gente pode dizer, simbólica, né? Tão bonita por Leão Tolstói, foi tocada e se transformou. E o Tolstói, no final da narrativa, ele diz assim: eu concito a todas as mães para que pensem bem aqueles filhos que foram de uma forma que nós não julgamos ainda terrenos natural antes de nós. O que não é fácil, né? O que não é fácil. Porque pelo processo natural da vida, os que nascem antes também partiriam antes, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece, não tenha dúvida. A perda né, a gente considera como uma perda, né, dos pais não é fácil, mas a perda dos filhos é extremamente mais difícil, mais dolorosa, não é não, Geraldo? Exatamente. Mas que bom, de qualquer maneira tem um consolo, esclarecimento, é uma bênção, não é? Uma bênção. E a literatura espírita de bom nível são livros que iluminam, que edificam, que consolam, que edificam, como a própria Ivone coloca, que o bom livro espírita é aquele que, além de esclarecer e de consolar, ele também edifica. A gente vê num fecho de um conto desse, conforme você narrou, com a emotividade que nos toca, também a gente ficou emocionado, exatamente o conteúdo, no sentido da gente se edificar, da gente melhorar. Esse é o livro Ressurreição e Vida, que o nosso companheiro Geraldo Kern, colaborador da FEB, está destacando para nós. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando sobre a obra Ressurreição e Vida com Geraldo Kern, que é um colaborador da FEB. Geraldo, tanto assunto, tanta coisa boa e tanta emoção. Realmente. Aqui nós temos o sonho do Startse. Startse era um sacerdote russo da Igreja Cristã Ortodoxa que, digamos assim, na hierarquia era considerado um superior. Esse conto, eu vou só rapidamente relatar, eles se dedicavam principalmente à questão do confessionário. E os seus fiéis das suas paróquias, de 7 em 7 dias iam ao seu confessionário e se julgavam absolvidos das mazelas que faziam. E ele fica muito preocupado com isso aí. Solicita o plano espiritual e faz uma penitência de 1 ano para que ele possa entender como ele pode ajudar. Vou deixar para os caros irmãos eleitores saber o desfecho desse conto. É uma grandeza, um ensinamento evangélico muito. Adianto somente um. Muitas vezes os discursos eivados e superiores em teologia não trazem os ensinamentos necessários àqueles irmãos que muitas vezes se encontram ainda na ignorância. A humildade é muito importante. Muito importante, indispensável, né? A base do ensino de Jesus. Capítulo 5, aqui o discípulo anônimo.
Discípulo anônimo é importante para nós espíritos lermos. No Evangelho de Marcos tem uma passagem que João, no capítulo 9, João fala que existiam alguns que curavam anonimamente. Tolstói busca nas suas narrativas saber quem era esse discípulo anônimo. Quem era esse discípulo anônimo? Vamos ler. Esse, para mim, Geraldo, é um dos contos que mais me tocam. Mas não tenha dúvida. Muito importante. E o que dá título à obra, Ressurreição em Vida. Ressurreição em Vida. Ressurreição em Vida é uma passagem de Tolstói ainda na sua juventude, onde se encontrava com seu amigo Boris, e em longas tardes em Odessa, uma cidade russa, eles se encontravam na casa da tia e com o samovar ao lado, conversavam em grandes edificações, grandes ensinamentos da época, em filosóficos e narrativas de vida. Esse jovem Boris desencarna, passa por uma nova existência e se encontram na espiritualidade. Quando Tolstói, aos 82 anos, desencarna, se encontra com esse irmão. Interessante a narrativa do Tolstói, que ele nos coloca que eles, então, antes jovens quase da mesma idade, mas agora na espiritualidade aquele jovem Boris, ainda com seus aspectos plasmados de 20 anos, e Tolstói com diferença de 60 anos. E aqui tem narrativa sobre um daqueles espíritos superiores que é o orientador de Boris e viveu ao tempo de Jesus. Narrativa linda. Linda, tocante. E no final dessa narrativa, desculpe, Geraldo, eu gostaria de colocar, é exatamente uma passagem de João, que no final ele coloca: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. E aquele que vive, que crê em mim, não morrerá eternamente. Lindo. Coisa maravilhosa, fundamentado no Evangelho aí, no caso de João. Aqui nós estamos dando uma pincelada na obra, até para que desperte o interesse de todos nós para uma leitura bem atenta. O Paralítico de Kiev. Esse é um mini romance. É lindo, contemporâneo, de todos os tempos. Sempre atual. Sempre atual. Eu, antes de falar do Paralítico de Kiev, que eu vou fazer a narrativa, eu gostaria de falar do último mini-conto chamado O Segredo? O Segredo da Felicidade. Qual o segredo da felicidade? Qual? A paz interior, a reforma íntima, auxiliar o próximo. Isso constatado em 1729, quando o personagem Sergei Oskolov fala a Tolstói. Aqui a gente tem, de fato, uma receita. Uma receita. São 172 páginas desse livro de 390. É uma leitura que nos prende, dificilmente podemos abandonar. Mas voltamos ao Paralítico de Kiev. Voltamos rapidamente, porque o nosso tempo voa, Xará. Digo aí, querido Geraldo, né? O Paralítico de Kiev. Bem rapidamente, ele é contemporâneo, é dos tempos atuais, das lamentações que nós próprios vivemos aqui. Sempre achamos que os nossos problemas, as nossas vicissitudes são muito maiores que a do próximo. O capitão Conde Dmitri, nobre russo daquela época, sofre através de uma das guerras da Crimeia. O Kiev, voltando, é a cidade, a capital da Ucrânia atual. É uma cidade santa, da Santa Rússia. E ele volta da guerra com uma vicissitude muito grande e torna-se paralítico. Mesmo com todos os recursos e todos os valores amoedados que ele possuía da nobreza, não conseguiu se recuperar. Angustiado, passa uma existência já depois dos quase 30 anos, até os 40, em uma cadeira de rodas. Ainda muito triste fica quando perde a sua mãe, e a sua mãe, que era o esteio dele, uma pessoa bondosa, de uma espiritualidade muito grande. E ele, muito atormentado, já com vergonha, se recolhe às suas mansões rurais para viver os seus últimos momentos. E lá chegando, trata a todos assim com uma indiferença muito grande, a exasperação, a impaciência que levava aquela vicissitude ao tratamento com o próximo. Encontra lá uma moça que tinha sido filha de um ex-administrador chamada Melânia. Bondosa e doce, tratava o paizinho
com muita dedicação, e ele nem notava. Um dia um feitor, estou narrando muito rapidamente, meus amigos, um feitor vem a falar com ele sobre as questões do feno entregado na Suíça, era muito longe, e chegando lá os compradores. Mas é um enredo necessário para que sua mãe na espiritualidade possa influenciá-lo e fazer com que ele saia daquela letargia. E junto com o feitor vai um pequeno menino chamado Peters, que se esconde atrás das cortinas pensando, puxa, eu estive na casa de paizinho, vou pisar nos seus tapetes, né? Vou talvez tocar no seu samovar. Curiosidade. E o pai relata ao conde Dmitri aquela questão e ele o xinga, o trata muito mal e com uma deseducação muito grande. E o menino, ao sair, relata, puxa vida, o meu irmão Ivan também é paralítico, muito mais moço e não faz tantas reclamações. E o capitão conde Dmitri ouve aquelas palavras, se leva, se dirige ao Peters e pergunta, você tem um irmão paralítico? Tenho, sim, senhor. E o sofrimento é muito grande, ele jamais reclama nada. Ele nos incentiva. Aquilo motivou durante a noite um reerguimento daquele espírito que já se encontrava prostrado na cama. Era da cama para a cadeira de rodas. E no outro dia, ao levantar, pede para aquela Melânia que o leve até a casa, a isba daquele irmão. Chegando lá, realmente encontra aquele irmão. E ele jamais reclamava de nada. E ele disse para ele, não, as minhas dores são muito poucas. Você tem que ver o que sofre o pobre Tito. Tito, quem é Tito? Tito é um outro mujique de suas terras que vive também nessa situação de paralítico. Ele nem conhecia. Não conhecia e era cego ainda. Paralítico e cego. Chegando lá, da neve, apesar das dificuldades, chegou lá e viu o Tito na cama. E esse jamais reclamava. Ele disse, paizinho, eu não posso reclamar. Os anjos bons mandados por Deus vêm todos os dias me acolher, me trazer um chá, me trazer uma sopa quente, me trazer um cobertor e olhar por mim. E durante a noite um mendigo também, um enviado, um anjo bom, vem ficar comigo aqui. Eu não posso reclamar de nada. A situação pior talvez seja de Elias. E diz, quem é Elias? Também um mujique de suas terras que sofre uma vicissitude muito maior do que a minha. Pois além de paralítico, é cego, surdo e mudo e sofre de convulsões. Completamente transtornado, o conde Dmitri se recolhe à sua casa e já com outros olhares sobre as pessoas, nota a presença de Melânia, que tanto bem acariciava ele. E disse, amanhã vou na casa de Elias. E chegando à casa de Elias, vê não só aquele irmão com todas as vicissitudes, e vê uma mãe totalmente exasperada, achando que aquele fardo que ela carregava era muito grande, que ela gostaria de trabalhar nas casas dos nobres. E ela, em uma certa hora da narrativa, ela disse, eu gostaria de ser como Sokolov, que a sua esposa se falou. Mas quem é Sokolov? É um outro que vive em suas terras também paralítico, mas é leproso. Vejam, irmãos, o grau, o grau das dificuldades que vão aumentando. Nesse ponto, já o conde Dmitri se sentia totalmente, disse, puxa, eu tenho tão pouco e tenho tantas coisas e vivo num conforto, e esses que vivem. Chegando lá, realmente, é a passagem mais linda que Sokolov coloca para ele. Um anão que se fazia presente disse, deixem as suas doações à porta que nós entraremos. Ele disse, não, eu vim ver Sokolov. Ele disse, mas ele é leproso, pode ter o contágio. Não, eu quero vê-lo. E chegando lá, o anão anuncia para Sokolov a visita que ele se fazia. E Sokolov disse, eu já sabia desta visita, só que eu pensei que essa visita fosse no plano espiritual. Olha só. E Dmitri toma de um sobressalto, disse, como você sabia? Sabia. E passa uma narrativa dos tempos de Jesus e da história do cristianismo. Dmitri, como pode este que aqui está, nesse paupérrimo, nessas condições, saber tantas coisas assim? E nos coloca, eu deixo o fecho dessa história, que é lindíssima para vocês.
Procurem o livro. Olha, nós ficamos assim encantados e querendo de fato ler a obra Ressurreição em Vida, diante de tantas, digamos assim, estímulos, tantas chamadas, né, Geraldo? Estou muito satisfeito, muito feliz, agradecido por sua presença aqui e também seja bem-vindo para outros convites que nós faremos. Você está conosco. Muito obrigado. Quebramos o gelo. É isso. Eu agradeço a presença de vocês também, que têm nos acompanhado com tanto carinho. E fica o estímulo para a leitura de Ressurreição e Vida, uma obra de Ivone Pereira, ditada pelo espírito Leon Tolstói. Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Estejam conosco no próximo programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV.